Galera, aqui quem fala é o Tarcísio e depois de um dia de muitas aulas eu não aguento mais dar aula hoje. Eu adoro dar aula, tá bom? Mas hoje eu não gostaria de dar mais nenhuma aula, mas felizmente acabou. Eu estou aqui gravando esse vídeo que eu não sei se vai ser curto, não sei se vai ser longo, provavelmente vai ser curto, que é respondendo essa que talvez seja a pergunta mais recorrente nos comentários aqui do YouTube. Tarcísio, qual RPG você não gosta? Qual RPG você não recomenda? Então, depois de anos e anos escutando, né? Lendo essa pergunta, eu resolvi responder, né? Então, gente, olha só. É muito complexa essa pergunta, né? Porque assim, para quem não sabe, eu também eu escrevo para alguns sites sobre música, né? Eu tenho bastante coisa publicada no Whiplash, eu tenho coisa publicada no 80 Minutos, no Rock Progressivo Brasileiro, onde eu faço crítica de música, de lançamentos, de CDs e tudo mais. E quando você vai analisar do ponto de vista crítico um lançamento, e agora eu tô falando de música, tá bom? A gente tem que ter um certo afastamento, assim, não é a opinião pessoal. Não é você fazer uma crítica de uma coisa que acabou de ser lançada, não é dizer se você gostou ou não. É você elencar os elementos que tem aquilo, você analisar se aqueles elementos dentro do conjunto fazem sentido e dentro da proposta apresentada naquele trabalho, se aquilo é consistente ou não. A questão do gosto, ela fica meio afastada da crítica. É por isso que eu falo que no meu canal, aqui do YouTube, não tem críticas de fato, assim, né? Eu simplesmente falo do que eu gosto. Né? Não é algo que eu vou analisar criticamente. E então eu acho que isso também vale para RPG. Né? Eu não posso simplesmente ler uma coisa e legal, assim, pessoalmente eu vou falar gostei, não gostei, isso é interessante? Para mim isso vai guiar o tempo que eu vou gastar com cada coisa, mas isso diz muito pouco sobre o material em si, sobre o sistema. Esse sistema é legal, ele é bom, ele é consistente? Isso não tem nada a ver. Tá, legal talvez tenha, mas ele é consistente, ele faz sentido, ele atende a proposta a que ele se propõe? Isso não tem nada a ver com gosto. E por isso que eu sempre falo que é muito difícil você fazer uma crítica e é muito difícil você achar gente que realmente faça críticas assim relevantes, né? Aqui no Brasil eu acho que tem duas pessoas que eu gosto muito de ver as críticas, que é do Thiago Yuns. Eu acho que ele faz uma análise bem legal das mecânicas, principalmente da parte de design, e o César. O César eu já gosto porque o César ele já consegue falar da parte mais geral, né? Enquanto o Thiago ele foca bastante nas regras, o César não foca tanto nas regras, ele foca mais na proposta geral e fazem análises muito interessantes, né? Sobre o que eles analisam. No meu caso, já é com bem menos competência, mas eu vou tentar aplicar esse método que eu uso para fazer análise musical. Né? Então, gente, essa pergunta, Tarcísio, tem algum RPG que você não gosta? É o seguinte, tem a resposta curta e tem a resposta elaborada. A resposta curta é não. Porque é o seguinte, tem RPGs que eu não gosto, mas que eu não gosto por coisas que fogem do escopo do RPG. Por exemplo, RPGs que transmitem mensagens que beiram ou passam o criminoso. Que é o caso, por exemplo, do RPG do Varg Vikernes. Não vou falar o nome aqui, porque também não quero fazer propaganda. Tem um outro RPG americano, que é um RPG grandão, de muitas páginas, que ele foi banido de todas as plataformas. É um RPG que começa com F, tá bom? Então são RPGs que eles extrapolam o lance das mecânicas e do cenário e partem para lances que são criminosos, né? Que trabalham, né? Que divulgam mensagens racistas, homofóbicas, criminosas, no caso desse RPG começa com F, né?
E a gente não tem que ter tolerância com esse tipo de material. A gente realmente tem que lutar para que esse tipo de material não exista, porque ele não contribui em nada, ele espalha várias ideias tortas, várias ideias erradas e ainda pode passar a ideia para pessoas que não conhecem a cena, que não conhecem o RPG, de que o RPG tem a ver com essas coisas, quando na verdade não tem a ver. Então, eu não tenho paciência para RPGs que ultrapassam essa barreira. Né? Por exemplo, eu nunca mais consegui jogar Vampiro quando eles lançaram aquele material de Vampiro em que eles trabalhavam certas questões lá da Chechênia de uma forma muito, muito insensível, muito tosca e até mesmo preconceituosa. Eu amo Vampiro à Máscara, sempre gostei, mas depois desse episódio eu não consegui mais. Eu acho ruim Vampiro à Máscara, eu adoro o lore. A quinta edição, particularmente, eu gostei muito das mecânicas, mas eu não consegui mais jogar. Talvez algum dia eu consiga, mas por enquanto não consigo. Né? Fora esses casos, desses casos que extrapolam essa esfera mecânica de design e partem para um lance mais complicado, de passar várias ideias tortas, fora isso, eu confesso que eu nunca esbarrei em um RPG em que eu realmente não tivesse gostado de nada. Nunca. Porque eu tento usar essa lógica, sabe? Quando eu pego um RPG, eu não fico comparando. Por exemplo, eu vou fazer uma lista aqui fora de ordem, mas de quais seriam os meus RPGs favoritos, tanto em cenário quanto em mecânica. Eu poderia citar o Maitreya, o Might Blade, o Pocket Fantasy, o Pocket Dungeon, um lance mais Dungeon Crawl, o Nomads, o Inferno, tem vários. Assim, a minha lista de melhores favoritos hoje em dia tá beirando uns 20 jogos. Né? Então eu tenho esses jogos que eu gosto muito, mas quando eu pego um jogo novo, eu não fico comparando. Eu não. Sério, assim, pode parecer que é zoeira, mas eu não fico pensando. Nossa, mas esse sistema aqui de batalha comparado com o Might Blade é muito fraquinho. Eu não sei se foi essa a minha experiência com a música, com a análise musical, que me levou a fazer isso. Então eu analiso a mecânica por aquilo que ela está apresentando ali. Então esse é o primeiro passo. Então eu nunca achei algo assim. Eu acho muito errado você comparar uma coisa com outra nessa etapa da análise. Seria o mesmo que pegar um disco de bossa nova e falar que é ruim porque não tem solo de guitarra, sabe? Não faz sentido. Então eu acho que as coisas têm que ser analisadas dentro da sua proposta. As comparações elas vêm num estágio posterior. Aí a gente pode, mas vou chegar lá. Então eu sempre tento ver o que o jogo está apresentando e se aquilo está funcionando dentro daquele conjunto. É por isso que eu falo assim, gente. A gente só conhece um jogo de verdade depois que duas coisas acontecem. Depois que você lê o jogo realmente e depois que você joga. Se você lê, pessoas muito experientes em design, como o próprio Thiago, o César, eles conseguem já só pela leitura ter uma visão muito clara e muito efetiva, ainda que não seja 100%, mas muito efetiva do que provavelmente vai funcionar, do que provavelmente não. Poucas pessoas conseguem fazer isso, só os designers mais experientes, não poucas, né? Vamos dizer assim, só as pessoas mais experientes conseguem fazer isso. Eu não me enquadro nesse grupo, né? Assim, falo isso sem qualquer amargura e sem qualquer inveja, né? Porque realmente não consigo fazer isso. Então, pra mim, só começa a ter sentido depois que eu leio e depois que eu jogo. Já teve jogos que eu li e achei que eram fantásticos e não foram, né? Quer ver um exemplo de um jogo que eu peguei e falei, nossa, isso aqui deve ser muito legal, deve ser muito bacana, mas que o gameplay foi meio meh. No Menera pra mim foi assim. Mas ao mesmo tempo em que pra mim foi uma experiência bem meh, e não foi só uma não, eu fiz uma campanha, eu mestrei uma campanha de Numenera, isso em 2017, né? Foi uma campanha que durou uns 3, 4 meses, assim. Mas, assim, realmente, assim, eu li e eu fiquei, nossa, que da hora. Quando eu fui jogar, tanto a ambientação quanto o cenário não me tocaram, assim. Achei ruim, não. Né? Em nenhum momento eu parei de achar que era bom. Só que pra mim não rolou. Né?
E então eu preciso jogar para ter uma certeza. Então, dentro do que eu tenho lido, eu não achei nada que seja tão disparatado, né? Até sistemas que geralmente geram muitas controvérsias, eu acabei gostando. Por exemplo, GURPS, eu adoro GURPS. Eu acho muito legal. Eu não jogo GURPS, assim, as regras do GURPS mesmo, porque realmente assim, eu não tenho esse tempo para me dedicar ao sistema. Então eu prefiro jogar o Fantasy Trip ou o Legends of the Ancient World, que são tipo. O Fantasy Trip é o avô do GURPS, o Legend of the Ancient Worlds é o hack do Fantasy Trip, que é quase que um GURPS minimalista. Mas eu gosto do GURPS. Tormenta eu gosto, deixa eu ver, Daimon, que muita gente abomina. Eu acho um sistema bem bacaninha, a despeito do que eu possa achar ou não de outros fatores relacionados ao sistema, mas eu acho o sistema Daimon muito legal. E cara, pra mim não tem. Oh, meu Deus do céu, apagou a luz aqui. Pra mim não tem tempo ruim, gente, né? Eu gosto de sistemas mais complexos, como Tagmar, Pathfinder. Joguei Pathfinder em grupo por quase 2 anos, adorei. Tagmar eu adoro. Né? Gosto de sistemas minimalistas, eu tô numa vibe bem FKR. Eu tenho jogado bastante o Swords of the Mystic, que tem praticamente uma regra que serve para tudo. Dá para você escrever essa regra em um parágrafo. Né? Você rola um D20, passou de 12 é sucesso, menos que 12, aliás, 12 ou mais é sucesso, menos que 12 é falha. Isso resume basicamente todas as regras do jogo. E então eu acho que é isso. Não quer dizer que tudo é bom, sabe? Não quer dizer que tudo tem que ser olhado dessa forma, tá bom? Mas eu tento ver sempre dentro disso. Então eu, né, que não me proponho a fazer uma análise crítica bem aprofundada, mas só uma análise mais superficial, eu nunca encontrei. Inclusive jogos indies que eu noto que estão faltando várias coisas, eu acabo gostando bastante. Dentro daquilo que está sendo apresentado. Né? E eu sempre gosto de citar de exemplo um jogo que chama Solo Dungeon. Oh my god, agora eu esqueci. É um jogo do Alexander, que depois alguém fez uma versão. Eu não me lembro quem fez a versão. Solo Dungeon Dice. É isso. Né? Que é um jogo muito simples e que, por ser muito simples, ele não contempla várias coisas do sistema, tanto a versão original do Alexander, quanto essa versão mais elaborada que fizeram, mas eu adorei aquilo. Né? Mesmo reconhecendo que falta mecânicas, mas eu penso, será que falta mesmo ou será que o jogo foi feito para ser assim? Né? E aí eu tenho um problema que praticamente desconsidera todas as críticas que eu fizer, porque mesmo se eu chegar à conclusão que o jogo ele está incompleto, não por proposta, mas por falta de competência, né? Por exemplo, tá faltando mecânica para isso, mas não porque o autor quis deixar sem isso, mas porque ele realmente não sabia o que fazer ou se esqueceu de colocar fazer. Essa parte de você completar um sistema, para mim é muito prazerosa. Né? Eu sei que o pensamento do tipo, se eu comprei um jogo é porque eu quero as regras desse jogo. Eu não quero ter que inventar regras para um jogo que eu acabei de comprar. Esse pensamento faz muito sentido e eu entendo perfeitamente quem seguia por ele. Mas eu, particularmente, eu adoro preencher lacunas de jogos. Então, se o jogo não apresenta conteúdo criminoso, se o jogo não está passando ideia torta, a chance de eu não ter uma boa experiência com ele vai ser muito reduzida, porque mesmo se ele estiver faltando elementos, essa falta de elementos para mim é extremamente prazerosa. Eu gosto muito de ver um jogo que está faltando certa mecânica e tentar criar uma mecânica que se encaixa naquilo. Só que aí qual que é o problema? Aí quando eu faço isso, eu já não consigo mais diferenciar o prazer que eu tive fazendo isso do jogo em si. Então eu não consigo fazer uma análise crítica de RPG que não seja enviesada, que não seja parcial. Então, gente, eu falo isso sem qualquer
problema e sem qualquer medo de parecer ser mal interpretado. Mas as minhas análises, elas são sempre extremamente tendenciosas, porque se eu estou fazendo análise é porque eu gostei. E, e não necessariamente o fato de eu ter gostado quer dizer que aquele jogo realmente está cumprindo aquilo que se propôs, porque as lacunas que eu identificar, que nem sempre eu vou identificar, eu vou ficar muito feliz de completar. Então, respondendo agora de forma curta a pergunta, existe algum RPG que você não gosta? Sim, aqueles RPGs que têm conteúdo criminoso e que passam ideias tortas. Fora isso, eu ainda não esbarrei. Se você conhece algum RPG que não está passando, não está falando de racismo, preconceito, crimes hediondos, me passa, eu vou ver se realmente ele merece estrear a minha classificação de jogos que eu não gostei. Isso ainda não aconteceu, né? Sinto muito, eu acho que não era o que as pessoas queriam ouvir num vídeo desse, mas sendo sincero, é isso aí que aconteceu, tá? E essa foto aqui do fundo, na verdade, é de uma aventura para D&D quinta edição, que eu particularmente gostei muito, né? Eu não sou nem um pouco fã de D&D quinta edição, mas essa aventura achei bem legal. É isso, galera. A gente se vê, um abraço.